Hoje a gente vai conversar sobre uma das estratégias nutricionais mais populares, na verdade, que tem se popularizado muito nos últimos anos, que é o tal do jejum intermitente. Eu adoro falar sobre jejum intermitente porque a minha tese de doutorado, ela inclusive investigou esse tipo de estratégia. Hoje eu vou te ensinar como que você pode fazer o jejum intermitente, quais são os benefícios, quem pode fazer ou não, e eu vou revelar para você se o jejum intermitente ele é de fato a melhor estratégia nutricional para emagrecimento. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje a gente vai conversar sobre o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É uma estratégia nutricional entre diversas outras. O jejum intermitente, o próprio nome já diz, ele prioriza alguns momentos em que você vai se alimentar e outros que você vai acabar jejuando, que você vai ficar sem comer nada. Não me diga! E existem diferentes tipos de jejum intermitente. A gente pode falar do jejum intermitente 16/8, em que é um modelo em que as pessoas elas ficam 16 horas, contabilizando inclusive os períodos em que elas estão dormindo, por 8 horas de alimentação. Então durante 16 horas fica sem comer nada e durante as outras 8 horas pode se alimentar. Nesse modelo então, a pessoa ela para de comer às 8 da noite até o dia seguinte, até o meio-dia do dia seguinte. A partir do meio-dia até as 8 ela pode se alimentar. Então você tem 16 horas de jejum por 8 horas de alimentação. Esse é o mais popular, esse é o que a galera costuma fazer aí em massa. E qual que é a premissa do jejum intermitente? Vou explicar de maneira bastante genérica. Se você ficar com dúvida, manda aí nos comentários que eu escrevo. Mas basicamente durante os períodos de jejum você tem uma queda da insulina e uma atuação de outros hormônios. Se você tem uma queda da insulina, você para de estocar substrato no seu corpo. Então você para de estocar, por exemplo, gordura. Ao passo que isso ocorre, outros hormônios são liberados. Esses hormônios eles vão atuar quebrando gordura no seu tecido adiposo e estimulando a queima dessa gordura e de outros substratos pelo seu músculo estriado esquelético. Como resultado final, acredita-se que você possa emagrecer. 3, 2, 1, go! E aí você deve estar perguntando, Jeff, jejum intermitente emagrece? Sim, emagrece, porque você acaba proporcionando um déficit calórico, ou seja, você vai comer menos do que o seu corpo precisa. E aí você vai acabar emagrecendo. O jejum intermitente, ele melhora aspectos metabólicos, como por exemplo, da sensibilidade à insulina? Melhora. O que acontece é que a pessoa ela acaba melhorando essa sensibilidade à insulina e isso diminui as chances dela desenvolver, por exemplo, uma diabetes do tipo 2. O grande questionamento é, será que é o jejum intermitente que está proporcionando essa melhora metabólica ou será que é apenas o emagrecimento proporcionado pelo jejum intermitente? Porque se for um emagrecimento proporcionado pelo jejum intermitente, existem outras estratégias nutricionais menos agressivas que dão o mesmo resultado. Se você não acredita, é só ler esse artigo científico que eu estou deixando aí na tela para vocês. Um outro aspecto é que em 2017 o professor, não sei o nome dele, é muito difícil o nome dele, japonês, ele descreveu um mecanismo de autofagia em que nós temos uma reciclagem de organelas que estão ociosas dentro das nossas células. E isso é muito bom para que você não desenvolva doenças. E aí em 2017 foi descrito esse mecanismo de autofagia. As pessoas elas começaram a associar o jejum intermitente com essa autofagia. E de fato o jejum intermitente ele proporciona essa autofagia. Mas a prática regular de exercícios físicos e também outras estratégias nutricionais também proporcionam a mesma autofagia. Aqui no consultório dos meus atendimentos eu priorizo muito a praticidade das refeições e a rotina dos meus pacientes. Aliás, se você estiver precisando de uma consulta, vou deixar o WhatsApp para você agendar a sua consulta aqui com a gente, comigo ou com a minha equipe. E se você é uma estudante de nutrição ou nutricionista e quer se tornar uma mentoranda do Jeff, vir aqui no consultório, ver como a gente atende, acompanhar atendimento de atletas, ter uma plataforma com conteúdos exclusivos e até tirar dúvidas diretamente comigo pelo WhatsApp, é só clicar no primeiro link da descrição e se tornar uma mentoranda. O que acontece aqui é que muitas pessoas acabam pulando as refeições por conta do dia a dia.
E muitas vezes o jejum intermitente ele acaba sendo prático para essas pessoas. E se ele é prático para essas pessoas, ele é fácil de ser feito. Isso aumenta a adesão delas à estratégia nutricional. Se eu tenho uma maior adesão à estratégia nutricional, provavelmente eu vou ter melhores resultados. Então, querendo ou não, para algumas pessoas o jejum intermitente é bastante prático. Só que nem tudo são flores. Existem alguns efeitos colaterais relatados pelos adeptos do jejum intermitente, principalmente durante a fase de transição, em que eles estão se acostumando com essa estratégia nutricional. O primeiro deles é dificuldade de concentração. Você já tentou se concentrar com fome? É impossível. O segundo deles seria irritabilidade. Eu mesmo com fome eu fico intragável, eu fico muito chato. E aí a gente também tem dor de cabeça. Isso pode acontecer. Aliás, se você não está acostumado com o jejum intermitente, pode ter certeza que nos primeiros dias você vai ter muita dor de cabeça. Um problema frequente de adeptos do jejum intermitente que fazem sem um acompanhamento é que muitas vezes, por elas ficarem muito tempo sem comer, elas acabam comendo muito durante a janela de alimentação. E isso acaba praticamente anulando os possíveis resultados que você teria. Então por isso que é importante você ter uma estratégia nutricional que seja bem planejada e muito bem estruturada, que senão os seus resultados vão ser horríveis. De nada adianta durante as janelas de alimentação você se enfiar num Burger King e só comer McDonald's ou pizza. Você deve consumir alimentos que sejam nutritivos, porque basicamente imagina que você quer pegar a gordura e transformar em energia. Quem faz isso é seu metabolismo energético. Só que esse metabolismo ele funciona como se fosse uma máquina. Dentro dessa máquina nós temos engrenagens, que são as enzimas. E essas enzimas só funcionam se você tiver vitaminas e minerais. Ou seja, é muito importante você consumir alimentos que sejam nutritivos. Quem eu não recomendo de jeito nenhum em fazer jejum intermitente? Mulheres amamentando, gestantes, adolescentes e crianças, esquece fazer jejum intermitente, ou pessoas com doenças metabólicas específicas, como por exemplo diabetes do tipo 1. Qual que é o veredito final do Jeff? Eu não gosto de jejum intermitente, você consegue ter os mesmos resultados, tanto metabólicos quanto de composição corporal, utilizando outras estratégias nutricionais menos agressivas do que o jejum intermitente. Então eu acho a eficiência do jejum intermitente um pouco baixa e a adesão dele costuma ser muito difícil. É claro que às vezes a pessoa está empolgada durante 1 ou 2 semanas, ela consegue e depois ela abre mão disso. E sempre aparece alguém nos comentários que escreve: Ah, eu faço um jejum intermitente, é super tranquilo. parabéns, você é o foda. Veja, por mais que seja fácil para você seguir o jejum intermitente, para a maior parte das pessoas não é. E nesse artigo científico que eu já mostrei para vocês, eles comprovaram isso. Basicamente, eles viram a nível populacional que a maior parte das pessoas não consegue fazer jejum intermitente durante um longo tempo. Aqui mais precisamente durante 6 meses. Pessoal, não esquece de me dar aquela força, deixa o like aí, não custa nada para você, se inscreve no canal que a gente tem muito conteúdo. Quer agendar uma consulta? Esse é o WhatsApp do consultório para você passar comigo ou com alguma nutricionista da minha equipe. E se você quer se tornar uma mentoranda ou um mentorando do Jeff e passar a viver de consultas nutricionais, é só se inscrever na minha mentoria clicando no primeiro link da descrição. Um beijo, um abraço e até mais.